porque nós temos no mundo religioso denominações, né? Toda igreja, a rigor, diz que ela é a verdadeira, né? Que ela, pelo menos, tem a verdade. Mas existe uma igreja, uma denominação no cristianismo que diz que é a única, né? Aí faz uma diferença, né? Cada igreja diz, olha, nós temos a verdade, mas não brigam umas com as outras, dizendo que é exclusivista e tal. Mas nós temos a verdade. Fique aqui, etc. Mas há uma igreja, e nós, inclusive, já pertencemos a essa igreja, essa denominação, que diz que é a única. E se a pessoa não estiver nela, está perdido, né? A gente tem visto aqui nessa live que a palavra de Deus mostra que a igreja de Deus, o povo de Deus, hoje, é composto por gentios e por judeus convertidos a Cristo. Então, quem nos salva unicamente é Cristo. Nós não podemos ficar fora de Cristo, mas fora de denominação, amém. Amém. Porque a nossa salvação está exclusivamente em Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, definido, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, é através do judaísmo, ou é através do taoísmo, ou o budismo, o que quer que seja. Ele não falou nada disso. Ou o adventismo. Não. Ele disse, sou eu o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Em Apocalipse 14, 12, eu não me canso de falar isso. Diz lá quem são os santos. Duas características. Guardam os mandamentos de Deus. E esses não permitem trindade, porque vem do paganismo. Não é? Não admitem também santificação do domingo. Não admite imortalidade da alma e outras coisas. E tem a fé de Jesus. A fé de Jesus era que o Deus dele é Yahvé. Essa é a fé de Jesus. A fé de Jesus também abrange a guarda dos mandamentos do Pai, porque ele disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. Então, fechando, eu quero ver 2 versos, se o irmão João, o amado irmão, puder colocar, aí a gente termina a nossa parte. Gálatas 1:13 e Efésios 2, de 11 até 14. Gálatas, capítulo 1, verso 13, é muito explicativo. E depois, Efésios 2, de 11 a 14. É curtinho. Notem o que diz aí em Gálatas 1:13, meus irmãos. Olha, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Ficou para trás o judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Irmãos, isso aqui é muito explicativo. A igreja de Deus não é o judaísmo. A igreja de Deus contém judeus convertidos ao Messias, que é o meio do eterno para a salvação de todo aquele que crê. E gentios convertidos também a Cristo. Esta é a verdade solene da palavra do eterno. E hoje a gente vê muita gente ligada ao judaísmo. Eu tenho que ir para o judaísmo. O judaísmo não é. O judaísmo não é a igreja de Deus. Quando outrora eu estava no judaísmo, sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, são 2 coisas muito distintas. Agora, Efésios, capítulo 2, de 11 a 14. E aí eu encerro e o texto fala por si. Efésios, capítulo 2, de 11 a 14. Olha bem, meus irmãos. Eu vou ler apenas.
Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação triste. Verso 13. Mas agora, nova realidade. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, louvado seja Deus. E aí, concluindo com o verso 14, porque ele, Cristo, é a nossa paz. Amém por isso. O qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, Cristo cumpre em si, no seu próprio corpo, aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, aquelas leis que apontavam para ele no Antigo Testamento, e agora, meus irmãos, vivemos em novidade de vida, mas obedientes à lei moral, porquanto é eterna, porque Jesus não ia sofrer tudo que sofreu para nos dar liberdade agora para pecar. Ah, Cristo é o nosso descanso, eu não preciso mais de guardar sábado e etc. Lei já era, acabou, agora é Cristo. Que Cristo? Um Cristo que fere a santa lei do eterno? Isso não existe, é perdição eterna e multidões estão indo por esse caminho. Então, Jesus é a nossa salvação, o seu sangue remissor, a sua justiça, e andando como ele andava na lei do Senhor.